bem informado agora no Águia News TV, levando ao conhecimento dos fatos, em primeira mão. Venha conhecer a Ótica Melhor Visão, o seu novo jeito de ver. Óculos completo a partir de R$ 239. Exame grátis para óculos completo. Trazendo a sua receita para o óculos completo 15% de desconto. Rua Cabaceira 226, próximo à Igreja Universal Ilha Amarela. WhatsApp 71985257963. Cientistas conseguiram criar um embrião totalmente sintético, ou seja, não foram usados óvulos e nem espermatozoide. Vejam agora os detalhes. Células-tronco poderiam ser comparadas a um canivete suíço, já que podem se transformar em qualquer tipo de célula do corpo. Agora imagine cientistas usando células-tronco para criar algo que se parece muito com um embrião humano inicial, um mini ser humano, por assim dizer. Pois é isso que os pesquisadores fizeram pela primeira vez. A professora Madalena Zernica Goetz, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, liderou um estudo sobre embriões sintéticos, que cresceram a partir de uma única célula-tronco, até atingirem um estágio que se parece com um embrião humano de 14 dias. Não foram usados espermatozoides ou óvulos na pesquisa. Dentre os principais objetivos por trás desse trabalho estão entender melhor por que algumas gestações não dão certo ou por que algumas pessoas têm problemas genéticos. É importante ter em mente que esses mini-embriões não vão se transformar em bebês humanos. A ideia é justamente criar modelos para pesquisas que imitem o desenvolvimento de embriões humanos normais, usando células-tronco, em uma busca principal de ajudar a salvar vidas humanas. A notícia correu o mundo. Na Colômbia, 4 crianças foram resgatadas após passarem 40 dias sozinhas numa das selvas mais densas e inexploradas do mundo. Elas tinham sinais de desidratação e picadas de insetos, mas conseguiram sobreviver, o que para muita gente é um milagre. Só que existe uma razão importante para isso. Segundo grupos indígenas que habitam a região e fizeram parte da equipe de resgate, foi o conhecimento que as crianças têm sobre a selva, passado de geração para geração, que permitiu a sobrevivência delas. Sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e nesse vídeo a gente conta essa história com a ajuda de um especialista indígena em cuidados florestais e com o coordenador da Guarda Indígena que participou da operação de resgate. As 4 crianças de 13, 9, 4 e 1 ano de idade viajavam num pequeno avião que caiu no departamento de Caquetá, na Amazônia colombiana. Elas estavam com a mãe e outros 2 adultos que morreram por causa do acidente. O avião fazia a rota entre as cidades de Araraquara e San José del Guaviare. A família viajava para se reunir com o pai, um líder indígena que tinha fugido após receber ameaças de grupos armados ilegais. E por que elas viajavam de avião? Essa região da selva tem poucas estradas. E o acesso pelo rio também é difícil, como contou para a BBC o Luiz Acosta, que fez parte das buscas em conjunto com o exército da Colômbia. La avioneta cayó en una zona donde nadie la ha pisado.
cerca al Chiribiquete, o sea, es donde está muy lejos encontrar gente. Tocó construir mapas ya más reales em relação com o que íamos caminhando. E foi nessa selva isolada que as crianças ficaram perdidas por 40 dias, como conta o Alex Rufino, indígena ticuna, especialista em selva e professor da Universidade Nacional da Colômbia. Es una selva muy densa, bastante lluviosa, es una selva oscura y ese lugar es un corredor fuerte de jaguares, de boas, también de una serpiente bastante venenosa que se llama la verrugosa. Mas para esse especialista indígena, embora as crianças tenham passado 40 dias vulneráveis à falta de alimento e ao encontro com animais perigosos, a selva não é uma ameaça. Na verdade, ele diz, foi a selva que salvou as crianças. Para elas, esse não era um ambiente desconhecido. E aqui entra em jogo um fator que, como destacam os grupos indígenas da área, foi chave para a sobrevivência das crianças: o conhecimento indígena sobre a selva, uma tradição milenar que passa de geração em geração. Los niños, desde muy temprana edad, ya a través de la observación y a través de la práctica, están pues, analizando todo esto y están como metiéndose en la cabeza de que todos esos conhecimentos ancestrales van a ser úteis em algum momento de suas vidas. Tudo indica que a irmã maior, Leslie, de 13 anos, guiou e cuidou dos irmãos menores Soleini, de 9 anos, e Tien, de 4. E, acima de tudo, de Christian, que só tinha 11 meses no momento do acidente e completou o primeiro aniversário na selva. Los niños han construido uno de los muchos cambuches con hojas, con un toldillo que se llevaron de la avioneta y un cambuchito, un plástico que han colocado en el piso. Entonces lo que han dicho es que ellos no les dio miedo la selva. Creo que lograron entender la selva. E entender a selva, segundo Rufino, ajudou as crianças a sobreviverem. Hay un conocimiento ancestral, ¿no? En el uso de las hojas o algunas cáscaras, ¿no? Que también se pueden coger para poder consumir el agua y de alguna forma purificarla también. Como la alimentación de los monos también es bastante cercano a nosotros. Ellos van arriba, no están arriba y muchos de estos monos consumen frutas dulces o semillas y ellos van tirando de alguna forma como algunas que van sobrando o se les cae y pues es el momento en que el cazador o la persona que está en la selva pues va también recolectando un poco de eso que ellos han comido porque se tiene la seguridad de que eso no es venenoso. Segundo o Exército da Colômbia, um dos fatores que dificultaram encontrar as crianças foi que elas estavam em constante movimento. Mas o Alex Rufino explicou para a BBC que é sabido que não se pode ficar parado numa selva. É preciso se mover para achar comida e outros elementos que permitam passar melhor a noite. Esse conhecimento da selva também ajudou na operação de resgate, a chamada Operação Esperança, que teve, aliás, uma colaboração inédita entre indígenas e exército. La selva es tan fuerte y en la noche era tan difícil que tocaba tener medicina tradicional. Entonces los soldados tenían chimú, un elemento que nosotros llevamos tradicional para protegernos de los animales, de los espíritus. Los soldados también compartieron con eso, o sea, compartimos como conocimiento indígena y conocimiento tecnológico de lo que ellos tenían. Por tudo isso, a palavra mais repetida pela imprensa e pelas autoridades para descrever o resgate das crianças tem sido milagre. Mas mais do que milagre, Rufino prefere falar de uma conexão espiritual com a natureza que está muito presente no mundo indígena. Para ele, os territórios indígenas sempre são vistos sob uma narrativa herdada da colonização e da religião católica. Rufino diz que, tirando esse acidente de avião, poucas pessoas se interessam por essas comunidades que, é importante lembrar, estão sob a ameaça de grupos armados, da mineração ilegal e da violência. Los niños son el gran ejemplo y son también el referente de lo que es vivir en la selva en condiciones que son naturales para nosotros, pero que hay que replantear un poco y hay que pensar que também estes são territórios que necessitam do apoio da sociedade. As crianças foram levadas para o Hospital Militar de Bogotá, onde estão sendo tratadas. E ainda não se sabe muito sobre seu futuro. Eu fico por aqui. Muitos soldados russos têm abandonado os esforços da Rússia para tomar o controle da Ucrânia. Mas o que acontece quando um soldado russo foge?
A invasão de Putin na Ucrânia tem sido nada menos que um desastre. Ao não conseguir retomar a capital Kiev em março, sua má avaliação se tornou óbvia, e à medida que a guerra se deslocou para o leste e as armas ocidentais reforçaram o poder de fogo da Ucrânia, as baixas russas aumentaram para mais de 500 por dia. Apesar das táticas de terra arrasada de Putin e da mobilização de mais de 300 mil recrutas russos, a Ucrânia continuou a retomar grandes partes de seu território e não parece estar parando em breve. Por causa disso, a moral entre as tropas russas está extremamente baixa. De acordo com um relatório recente do Instituto para o Estudo da Guerra, ao mesmo tempo, as deserções aumentaram desde o início da invasão em fevereiro, com milhares de jovens russos fugindo para países como Geórgia, Turquia ou se entregando às tropas ucranianas. Mas o que acontece com esses desertores? Isso pode ser um desastre para Putin? A Rússia tem uma longa história de desertores militares, em parte devido ao tratamento brutal e desumano em que seus soldados recrutados são submetidos. Sempre que um exército enfrenta dificuldades de guerra, baixo desempenho em combate e liderança indiferente, a deserção se torna uma opção atraente. Durante a desastrosa Guerra Russo-Japonesa, os soldados russos a bordo do navio de guerra Potemkin se amotinaram em junho de 1905, inspirando um filme com o mesmo nome. E após as terríveis condições da Primeira Guerra Mundial, as deserções do exército imperial russo foram massivas, contribuindo para a Guerra Civil e a Revolução Russa. As primeiras semanas da Revolução testemunharam a deserções entre 100 mil e 150 mil soldados, a maioria dos quais eram camponeses ansiosos para voltar às suas vilas. A deserção de tropas maltratadas tem sido um padrão recorrente na história russa e soviética. Os soldados são recrutados em áreas pobres, recebem pouco treinamento ou equipamento e são enviados para a linha de frente para enfrentar um inimigo avassalador, contando apenas com quantidade de soldados. As deserções muitas vezes se seguem quando os recrutas se deparam com a morte iminente em combate ou condições climáticas terríveis. Durante o primeiro conflito checheno, de 1994 a 1996, os soldados russos foram enviados para a linha de frente em condições terríveis. Um artigo de 1999 descobriu que em hospitais militares, jovens recrutas contavam histórias de serem rebocados para a batalha depois que seus transportes blindados haviam quebrado, de serem abandonados por seus oficiais para se defenderem desamparados ou de viverem da terra. Se isso soa familiar, é provavelmente porque a invasão da Ucrânia por Putin está cometendo os mesmos erros. Já em março, surgiram relatos de tropas russas fugindo ou tentando evitar serem enviadas para a batalha contra a Ucrânia. Alguns sabotaram seu próprio equipamento e derrubaram um jato de combate amigo, recusaram-se a lutar e cumprir ordens, e até teriam atropelado um dos seus próprios comandantes com um tanque. Quando Putin anunciou a mobilização de reservistas militares em setembro, o pânico se espalhou pela população russa. As filas de carros na fronteira com a vizinha Geórgia se estenderam por quilômetros, com autoridades georgianas afirmando que mais de 10 mil russos por dia estavam cruzando a fronteira fugindo da Rússia. Desertores que evitaram ser recrutados em primeiro lugar fugindo do país são os sortudos, mas suas experiências variam de desconfortáveis a quase fatais. Alguns que tentaram fugir primeiro se envolveram em protestos, mas ficaram desanimados ou temeram por suas vidas, como Yevgeny, um fotógrafo de 28 anos de Moscou que agora mora na Geórgia. Após o início da invasão, ele participou de várias manifestações anti-guerra, mas ficou desmoralizado, dizendo que as pessoas estavam com muito medo. Eram policiais totalmente armados e muito experientes que sabiam como parar os manifestantes. Tais manifestações se dissolveram porque as pessoas estavam assustadas e não é algo que lhe dá esperanças, relatou Yevgeny. Ele tentou continuar com sua vida normalmente depois disso, mas a ameaça de recrutamento o forçou a deixar a Rússia. Alexander, outro homem entrevistado da região marginalizada de Tatarstan, vendeu tudo o que tinha para pagar a viagem para a Geórgia. Ele disse à CBC que não é possível ficar e lutar contra o regime. Se você tiver algo negativo a dizer, eles simplesmente o prenderão e o colocarão na cadeia. As acusações de deserção podem resultar em mais de 10 anos de prisão, o que na Rússia também significa abuso rotineiro, tratamento desumano e mais de 15 horas por dia de trabalho duro. Diante dessas possibilidades,
muitos têm feito qualquer coisa necessária para escapar, incluindo arriscar uma situação na fronteira que alguns chamam de infernal. Um jovem chamado Ivan descreveu postos de controle policial supostamente instalados sem qualquer aprovação de autoridades superiores, entulhando a estrada, ocupadas por oficiais procurando suborno. Mas mesmo depois de pagar 2 subornos, ele permaneceu preso na fila atormentado pela fome e fadiga, finalmente convencendo um casal iraniano a levá-lo através da fronteira, antes que ela fosse fechada, para evitar oficiais de recrutamento. Na fronteira, outro jovem russo chamado Volodia carregou sua mala por 10 milhas até outra passagem através das montanhas numa noite chuvosa e conseguiu cruzar a pé. Aqueles com mais recursos fugiram para cidades como Istambul, onde os preços das passagens de avião dispararam e os bairros se encheram de russos. Em muitos dos lugares para onde os desertores fugiram, há também tensão com os moradores locais. Alguns georgianos afirmaram que os exilados russos têm atitudes coloniais, ou que há também aqueles que fugiram ainda apoiando Putin. Como uma mulher em Tbilisi colocou, nós vemos pessoas chegando na Geórgia que são contra o governo russo. O problema é que não são apenas essas pessoas que vêm. Há russos que apoiam Putin e seu regime, mas não querem se sacrificar. Mas devido ao horror que os aguarda no campo de batalha, muitos que se autodenominam patriotas russos evitaram se juntar à invasão. O que acontece com aqueles que o fazem? Para os russos enviados à guerra, a deserção se torna muito mais perigosa. Embora o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tenha encorajado os russos a se renderem e dito que serão tratados de maneira civilizada, grande parte do perigo vem de seu próprio país. Soldados russos disseram que se sentiram enganados ou ameaçados a lutar. Em um vídeo, soldados ucranianos interrogam um oficial russo e perguntam que mensagem ele quer enviar para aqueles em casa. Falando francamente, eles nos enganaram. Tudo o que nos disseram foi uma mentira. Eu diria para meus rapazes para deixarem o território ucraniano. Temos famílias e crianças. Acho que 90% de nós concordaria em voltar para casa. Mas apesar dos sentimentos como esse, tentativas de desertar do campo de batalha muitas vezes significam a morte, especialmente para os recrutas. Relatórios recentes do Ministério da Defesa do Reino Unido descobriram que a Rússia começou a usar tropas chamadas de tropas barreira ou unidades bloqueadoras. Essas são tropas estacionadas atrás dos novos recrutas, cujo trabalho é atirar em qualquer um que vire as costas e fuja. De acordo com o relatório, generais russos ordenaram que seus oficiais mantivessem posições até a morte. A inteligência ucraniana divulgou recentemente uma ligação telefônica interceptada entre um soldado russo e sua esposa, onde ele diz a ela o seguinte: "Sentamos na segunda linha guardando a primeira. Atrás de nós a outra linha. Se você for por aquele caminho, também não chegará lá. Então é impossível fugir. Eles atiram. Seus próprios oficiais enfrentam as mesmas ameaças." Um repórter no Telegram descobriu que o general russo Alexander Lapan pessoalmente puxou uma pistola e a apontou para a cabeça de um comandante que supervisionava as tropas recrutadas que haviam recuado em Luhansk, ameaçando atirar se a unidade não voltasse à linha de frente. Muitos dos que tentaram fugir são presidiários recrutados, que geralmente são colocados na linha de frente como bucha de canhão. A esses presidiários são dados falsas esperanças de perdão se alistarem. Apesar de declarações privadas vazadas de Yevgeny Prigozhin, chefe da milícia Grupo Wagner, e o homem encarregado do esquema de recrutar presidiários nos presídios russos, de que para os presos não é um perdão, mas uma sentença de morte. Em outubro, o Estado-Maior do Exército da Ucrânia informou que os presos russos que são enviados para lutar frequentemente fogem de suas unidades e tentam retornar ao território russo depois de receberem armas. No final de dezembro, os corpos de mais de 20 soldados russos, a maioria deles ex-presidiários, foram descobertos em Donetsk. Alguns dos soldados desertores conseguiram escapar, como Nikita Shibrin, de 27 anos da Sibéria, que recebeu trabalhos manuais depois de criticar a guerra a um superior. Ele conseguiu escapar em um veículo de suprimentos de comida e eventualmente fugiu para a Espanha, onde agora busca asilo. E quanto às famílias que são deixadas para trás na Rússia pelos desertores? Muitos dos milhares de homens que fugiram do país ou morreram tentando foram obrigados a deixar suas esposas e famílias para evitar a convocação. Uma mulher entrevistada, chamada Daria, e que trabalha como redatora, ajudou seu marido a fugir para o Cazaquistão quando a mobilização foi anunciada e ficou para manter seu emprego. Ela permaneceu no país dizendo: "Eu nem quero pensar no fato de que eu estou aqui
aqui e ele está lá. É muito difícil e triste. Mas ela, como muitos outros, ficou feliz que seu marido conseguiu escapar, já que na Rússia há um sentimento de que tudo está ficando ruim. À medida que a guerra continua no novo ano, cada vez mais tropas russas podem desertar ou enfrentar a perspectiva de congelar até a morte. E à medida que isso acontece, colocará ainda mais tensão nos recursos de Putin. Embora isso possa não significar o fim da guerra tão cedo, as implicações de longo prazo de tantas deserções podem ser avassaladoras. A Rússia já está sofrendo com a fuga de cérebros, já que cada vez mais pessoas altamente qualificadas deixam o país para outros lugares. Grandes quantidades de deserções também provavelmente significam que a Rússia não conseguirá ganhar muito território e até mesmo pode perder os territórios do leste da Ucrânia ainda sob o controle de Putin. Deserções em massa derrubaram governos russos no passado e ainda é possível que um número suficiente delas possa forçar até mesmo um líder tão implacável quanto Putin a encerrar esta guerra. Seja como for, o status dos desertores russos provavelmente permanecerá controverso. Mesmo assim, aqueles que não veem outra opção continuarão a fugir, acreditando que, como um homem colocou, a ação agora significaria morte provável mais tarde. Estamos aqui, ó, com um tempo bonito na região. Na imagem satélite nós temos o quê? Grande parte do país com tempo seco, que é o normal dessa época do ano. Então tu vê que aqui, ó, uma enorme área do país com tempo seco, desde aqui do sul, todo o centro do Brasil, pegando parte do sudeste, centro-oeste, uma parte do norte, alguma chuva aqui nessa parte leste e por enquanto nada aqui no Rio Grande do Sul e mais lá no norte. Nós temos para os próximos dias, de 20 a 24 até sábado, está indicando o quê? Uma grande área do país, que é o normal nessa época do ano, em tempo seco. Mato Grosso, boa parte, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, uma boa parte Rondônia, Goiás, Tocantins, boa parte de Minas, boa parte de São Paulo, Rio. Então toda essa região aqui, ó, tempo seco. Começando aqui pelo norte, nós temos o quê? Da linha do Equador para cima, que é o de praxe, alguma chuva no Amapá, norte do Pará, Roraima, centro-norte do Amazonas. Nessa região aqui, a instabilidade é um pouco mais frequente. Nessa área aqui, do centro-sul do Ceará, do Pará e também do Amazonas, a condição de chuva é bem mais isolada, podendo passar em branco. Principalmente aqui no sul do Pará, aqui no Acre, pouca chuva, Rondônia, pouca chuva, alguma coisinha em Porto Velho, seco no Mato Grosso, Tocantins, centro-sul do Maranhão, boa parte do Piauí, oeste da Bahia, grande parte de Minas, Goiás, boa parte do Mato Grosso do Sul, boa parte de São Paulo. Isso aqui é uma instabilidade que vai dar origem a uma frente fria. Amanhã, hoje já pode ter alguma coisinha aqui no Rio Grande do Sul, mais à tarde e noite. Amanhã pode ter chuva no Rio Grande do Sul e depois avança para Santa Catarina e Paraná também. E aí avança mais na quinta e sexta-feira. Então, na segunda parte da semana fica mais instável o tempo aqui no sul. E aqui no litoral do Nordeste também continua com instabilidade, pegando aqui, ó, a região de Salvador, indo para Aracaju, Maceió e Recife. Toda essa região aqui sofre influência do vento úmido que vem para cá e as frentes frias que estão passando para cá, organizando um canal de umidade nessa região aqui, trazendo umidade do oceano para cá e estimulando a chuva. Pega também aqui o centro-leste da Bahia, principalmente aqui próximo à região da Cealba. A região da Cealba está numa situação boa. Sul e leste, Pernambuco também, alguma coisinha em João Pessoa. Nas outras áreas do Nordeste, o que tiver de chuva é lucro. Aqui volta a ter uma condição também em São Luís e litoral do Maranhão. Mas grande parte do Nordeste a chuva é pouca ou quase nada. Principalmente o interior, a região do Sertão. Quando chega nos próximos 10 dias, aqui pouca diferença, vai ter mais uma chuva lá pelo dia 28, 29, então tem chuva agora nessa semana e depois um pouquinho lá pelo dia 28, 29. Tu vê que também, ó, Mato Grosso do Sul e São Paulo, pouco, nenhuma chuva nesse período. Então toda essa região aqui central do país não muda muito. De hoje até até praticamente o final de junho, sem mudança. Aqui também, a chuva fica mais ao norte do Equador, pouca coisa aqui no Acre, Rondônia, no Pará, aqui no Nordeste também, um pouquinho mais de chuva aqui, ó. Se a gente for observar, ó, olha aqui como é que está o vermelho, e aqui o vermelho se expande mais. Então pode ter algumas pancadas boas de chuva entre a região de João Pessoa em direção a Salvador. Quem sabe aqui, ó, na área do Sertão também, ó, do Pernambuco, alguma coisinha na Paraíba, principalmente de Campina Grande em direção a João Pessoa, leste do Rio Grande do Norte, toda a Cealba, e aqui o Nordeste, desculpa, o Nordeste da Bahia, a região do Cisal e a região da Cealba. Então essa parte leste da Bahia aqui.
essa é a região do Nordeste mais favorável para a chuva. As outras áreas até têm chuva, mas é bem isolada. Pouca coisa no Ceará, grande parte do Rio Grande do Norte, grande parte da Paraíba, grande parte do Maranhão, grande parte do Piauí, toda a parte oeste da Bahia, pouco ou nenhuma chuva. Em Minas também, pouca chuva, alguma coisinha aqui no Rio de Janeiro, deve ser a frente fria, ali pelo dia 28, 29, litoral de São Paulo também. Aqui nessa parte aqui da anomalia dos próximos dias, nós temos o quê? Aqui, ó, anomalia negativa aqui no norte do país, toda essa região aqui dentro do normal, e anomalia negativa aqui no sudeste, centro-sul, tirando aqui um pouco o sul. E de positivo mesmo é aqui, ó, entre o Pernambuco, Ceará e o nordeste da Bahia, onde pode ter chuvas acima do normal entre 20 e 29 de junho. E aqui também, ó, continua com a anomalia negativa, mas diminui um pouquinho, ó, em relação a esse período, continua sem muita mudança aqui, diminui a anomalia positiva nessa área aqui do nordeste e continua abaixo do normal aqui no sul. Um comportamento mais ou menos próximo do normal, um pouquinho mais seco em grande parte do país. No sul, nós temos aqui, ó, de 20 a 24, nós temos essa chuva aqui avançando aqui no sul do Brasil, pegando aqui a região do Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, Paraná, Paraguai, o Paraná avança um pouco, e aqui alguma coisinha na Argentina, e começa a chover mais aqui no Chile e Argentina. Aqui é bem-vindo, porque estou com uma seca grande. Então, no Rio Grande do Sul, a tendência de chuva começa alguma coisinha hoje, principalmente quarta, quinta e sexta. No sábado, dificilmente, e no domingo pode ter alguma chuva aqui nessa área. Santa Catarina, alguma chuva amanhã, tarde e noite, pouca na quinta, alguma chuva na sexta, e tempo bom no fim de semana. Paraná, mesma situação. Tu vê que o norte do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, praticamente nada de chuva, e o Rio de Janeiro também. Quando chega no final, até o final do mês, nós temos o quê? Uma chuva melhor aqui na região do sul do Brasil. Aqui provavelmente vai ser parte, porque aqui não pega ainda domingo, até sábado, então aqui pega domingo e depois lá por quarta ou quinta da semana que vem. Então vai ter um reforço e aí a chuva espalha um pouquinho mais em Santa Catarina e um pouquinho mais no Paraná e litoral de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai, Uruguai e esse nordeste da Argentina. Na Argentina, pouca chuva, um pouquinho mais aqui na parte norte da Patagônia e a princípio muita chuva e neve forte aqui na cordilheira entre a região de Mendonça, Neuquén e a cordilheira aqui do Chile. Da altura de Santiago para baixo pode vir muita chuva. Isso aqui pode ser uma notícia boa para os chilenos que estão precisando de água. A anomalia um pouco positiva aqui, ó, no decorrer de 20 a 29 por causa dessa semana. Aqui abaixo do normal, normal um pouco abaixo na Argentina e bem acima da média aqui, ó, tanto na forma de neve como na forma de chuva. Isso aqui pode trazer transtornos para o transporte de carga do Brasil para o Chile ou do Chile para o Brasil via a fronteira com a Argentina. É bom se informar antes para ver como é que está a situação. Provavelmente entre essa quarta até o final de semana, nevadas fortes vão ocorrer na cordilheira e provavelmente semana que vem também. Quando chega aqui, ó, o período todo, de 24 até o dia 3 de julho, continua acima do normal aqui, mas diminui um pouco, normal um pouco abaixo aqui na Argentina e volta a ficar mais seco aqui no Brasil. Então, o mês de junho termina com chuva abaixo do normal em boa parte da região sul. A partir de julho, começa a mudar o padrão. Isso vocês podem ver no vídeo de 46 dias, que já deve estar no ar agora ali por volta de 2, 3 horas da tarde. E um pouquinho acima do normal nessa área do Uruguai e Rio Grande do Sul. Por enquanto, para as culturas como cereais de inverno, para quem já plantou, está indo numa situação boa. Para quem está para plantar, já começa, apesar de ter pouca chuva, já começa a prejudicar em algumas áreas a umidade frequente. Isso tende lentamente a ir piorando à medida que for avançando para a segunda parte do inverno, que é julho e agosto. Então, em julho, a primeira parte do inverno, maio, junho, nós tivemos chuvas bem irregulares. Tirando aquele episódio do ciclone aqui, que trouxe muita chuva no Rio Grande do Sul, tirando essa parte, a chuva foi pouca na maior parte. Agora, a partir de julho, a chuva começa aos poucos a ficar mais frequente e com intensidade maior. Isso pode atrapalhar o desenvolvimento normal das lavouras de inverno, doença, também para quem ainda está querendo plantar, vai atrapalhar, e o plantio também da safra de verão mais lá na frente. Além de sempre com umidade e temperatura baixa, é favorável à doença. De 20 a 28, temperaturas acima do normal nesse período, aqui no sul, Argentina, e ainda frio aqui no centro-oeste e sudeste, porque a massa fria vem para cá, joga o vento de sudeste e leste para essa região,
fica com madrugadas mais frias e tardes não tão quentes. Aqui, madrugada ainda fria, mais tarde mais quente. Depois, de 28 a 3 de julho, entra outra massa de ar polar, trazendo queda de temperatura no centro-sul. Primeiro na Argentina, depois aqui no sul. Ainda está indefinido, às vezes coloca mais forte, outra hora tira, daqui a pouco coloca. A definição se vai vir um frio forte com ou sem geada, nas áreas de risco, né, região do milho safrinha ou café, a gente só vai saber isso na semana que vem. Claro que na atualização de quarta, de quinta, de sexta e de sábado, a gente vai gradativamente informando com detalhes. Então vamos ter o quê? Primeiro um aquecimento, está frio ainda. Ontem deu 10,9 negativo aqui em Santa Catarina, hoje deu 6,6 abaixo de zero, amanhã ainda amanhece abaixo de zero, ainda tem geada em alguns pontos dos 3 estados do sul, também tem temperatura negativa aqui na região da Serra da Mantiqueira, vai perdendo lentamente a força. Primeiro esquenta no sul, mais tarde esquenta no sudeste, para depois voltar a esquentar no sul também.